Vai falar agora um pouquinho sobre a atuação do crime organizado no nosso país. Essa foi uma das primeiras reportagens que eu li hoje na página do UOL e me trouxe muita preocupação. Atuação do PCC. A gente sabe o quanto o PCC está atuando em várias esferas. Já discutimos isso aqui várias vezes, tem inúmeras reportagens que contam isso. Hoje, a reportagem do Pedro Vilas Boas fala sobre a atuação do PCC nos alimentos brasileiros. PCC usa agrotóxico batizado e contrabandeado para invadir o setor de 21 bilhões de reais. O Ministério Público de São Paulo confirmou a atuação do PCC no mercado de agrotóxicos falsificados. Um esquema criminoso que movimenta cerca de 20 bilhões e 800 milhões de reais por ano. Essa venda de agrotóxicos ilegais foi descoberta durante uma operação que investigava a agiotagem em Franca, no interior do estado. Bom, o Pedro está aqui para nos contar essa história, para trazer mais detalhes e falar qual é essa atuação. Olá, Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso All News. Boa tarde para você. Bom dia, Fabiola, Raquel, bom dia a todos que assistem ao All News. Pois é, o Ministério Público identificou mais esse ramo de atuação do PCC, vamos dizer assim. Isso acontece em Franca, no interior de São Paulo. O promotor Adriano Melega, com quem eu conversei, disse que eles estavam investigando agiotagem quando se depararam com dois membros do PCC, que depois eles confirmaram que eram membros do PCC, dois homens, conversando sobre a venda do veneno por 40 mil reais, era assim que eles definiam o agrotóxico ilícito, e um calote que eles sofreram. E aí eles colocaram o comprador dessa carga roubada, era uma carga roubada, na lista suja do PCC. Esses dois homens foram presos, Fabiola. Pedro, quando você trouxe essa notícia, qual é a atuação exatamente? Porque quando a gente vê assim, o PCC quer dizer, atuando nessa questão dos alimentos brasileiros, queria saber mais detalhes sobre qual era essa atuação do PCC, que agrotóxico, onde era distribuído. Pois é, isso foi em Franca, que fica no interior de São Paulo, que é considerado pelos investigadores do GAECO, que é esse departamento especializado do Ministério Público de São Paulo no combate ao crime organizado, como polo desse tipo de crime no país. Não há uma explicação geográfica para isso, alguma especificidade da São Paulo, de Franca, que chame a atenção, que contribua para esse tipo de crime, mas historicamente essa cidade, há cerca de 10 anos pelo menos, já é destaque nesse esquema de agrotóxico ilícito. E o PCC, ele, através dessas mensagens, o que é possível identificar é que ele está presente em carga roubada e falsificação. Aí tem dois pontos. A falsificação ela existe tanto do ponto de vista da embalagem, então você faz o contrabando de um produto que é proibido no Brasil, e o Paraguai, segundo a investigação, é a principal origem, e coloca em uma embalagem de um produto permitido no Brasil. Ou tem também como falsificar o produto, misturando produtos químicos diferentes, produtos lícitos com ilícitos. Mas, segundo o promotor Adriano Melega, o mais comum é realmente a falsificação da embalagem. E aí o Ministério Público considera agrotóxico ilícito, chama de falso, tanto a embalagem falsificada como o produto contrabandeado, quanto o produto roubado ou o produto de fato adulterado, Fabiola. A reportagem do Pedro tem um ranking, não sei se a Lu, se a gente pode abrir aqui no telão, tem um ranking de apreensões por estado, para a gente ver quais são aqueles mais atingidos aí, ó. O estado do Mato Grosso do Sul está em primeiro na lista, depois vem Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Rondônia. Ô Pedro, eu não sei se vocês chegaram a abordar essa questão, ou você tem essa informação, a respeito do prejuízo para a saúde dessa falsificação, quando a gente vê qual é a dimensão disso. Sim, sim. É inevitável não fazer um paralelo com o caso das bebidas adulteradas, né? No caso do metanol, até conversei com o promotor sobre isso, é mais fácil de identificar a vítima, né? A pessoa toma a bebida adulterada e ela sente uma ressaca mais forte, os sintomas de uma ressaca mais forte, com o tempo isso piora, e aí até para o investigador
o trabalho de identificação, não que seja fácil, mas é menos difícil, vamos colocar assim, do que no caso do agrotóxico. Você pega a bebida, o estabelecimento que o cliente consumiu. No caso de um agrotóxico falsificado, isso é mais difícil, e a percepção do promotor é de que isso deve vir ao longo dos anos, mas ele, inclusive, ressaltou a necessidade de haver uma atenção das autoridades de saúde para essa investigação, porque, diferente da bebida, não é uma relação que você faça direta ou que você consiga fazer em um curto prazo. Isso é a longo prazo, tem toda uma cadeia produtiva até o alimento chegar em nossa mesa, mas, claro, quando a gente consome um alimento que passou pelo uso de um agrotóxico ilegal, é claro que isso causa um risco à saúde, até porque no caso de um produto químico, de um princípio ativo contrabandeado, por exemplo, do Paraguai, ele chega aqui no Brasil com um percentual muito mais alto do que é permitido no Brasil. A gente cita um no texto, agora de cabeça é um nome muito técnico, eu não vou conseguir reproduzir aqui, mas a gente cita no texto um desses princípios ativos que são os mais contrabandeados, é um dos mais contrabandeados para o Brasil, e ele é legal no Paraguai. Em 2019, o Paraguai flexibilizou a legislação deles para esse princípio ativo e permitiu em qualquer nível. Só que aqui no Brasil, isso não é permitido. Só há uma empresa aqui no Brasil que pode utilizar esse princípio ativo e em apenas 5%. Então, quando ele chega aqui no Brasil, ele chega com um nível flexível que é permitido no Paraguai. Então, imagine isso na alimentação da gente. Pode causar, segundo o entendimento das autoridades de saúde do Brasil, um prejuízo muito grande, Fabiola. Isso preocupa demais, né, Pedro? Porque a gente está vendo o que está acontecendo em relação às bebidas, né? Muito obrigada, parabéns pela reportagem, excelente reportagem hoje na nossa página. Muito obrigada, até a próxima, Pedro. Eu que agradeço, Fabiola. Tchau, tchau. Vamos lá, para quem está conosco na TV, é o intervalo, mas a gente segue pelo YouTube, inclusive com a análise aqui da Raquel e do Josias a respeito disso. Na hora que o Pedro falava, a Raquel só regalava os olhos da preocupação, né, Raquel? A gente está falando sobre alimentos. Se agrotóxico já é algo que no Brasil a gente sabe que ultrapassa coisas que em outros países não pode, né? Agrotóxicos que são proibidos, por exemplo, na Europa, são utilizados aqui. Tem muita repercussão nisso na saúde das pessoas. Imagina um agrotóxico adulterado. Então, não ficou claro para mim se o PCC está usando isso para lavagem de dinheiro ou se realmente é quase que um novo ramo de negócios do PCC, porque o PCC está entrando em vários setores da economia. Ele está entrando em concessões públicas, ele entra em transporte público, ele entra em concessão de água, como uma forma de lavar o dinheiro obtido pelo tráfico de drogas, né? Eles entram nesses ramos de negócio e fazem de conta que são negócios lícitos, setor de combustíveis, para realmente lavar o dinheiro do tráfico de drogas. E aí talvez a questão do agrotóxico seja uma outra forma de lavar o dinheiro do tráfico de drogas, porque o PCC está atuando dessa maneira, ele vai entrando em setores da economia e vai lavando esse dinheiro do tráfico de drogas. E ele estava mencionando a troca de embalagens, o uso de agrotóxicos ilícitos. Então, é mais uma maneira que eles vão encontrando de ir se infiltrando na economia e ir lavando esse dinheiro. Ou até mesmo criando um novo ramo de negócios. Assim, é muito impressionante a maneira com que o crime organizado está se diversificando, Fabiola. Josias, e a gente vê isso como uma grande preocupação dos brasileiros como um todo, né? A atuação do PCC praticamente em tudo na vida das pessoas. Alimentos agora. Sem dúvida nenhuma. Essa é uma investigação que o Ministério Público vem fazendo há algum tempo, né? E o impressionante é que eles estimam que esse agrotóxico batizado, que é comercializado pelo PCC, inclusive são empresas como eles fazem com os postos de gasolina, né? Essas empresas que compõem os tentáculos do PCC no mercado formal da economia, elas comercializam até, segundo a estimativa do Ministério Público, 25% dos agrotóxicos vendidos no Brasil. É muita coisa, né? A investigação começou ali na região de Franca, que é no interior de São Paulo, e pelo que constatou o Ministério Público, ali é o principal polo de falsificação de agrotóxicos no Brasil. E o que eles estão fazendo é adquirir determinadas substâncias, e aí eles
batizam essa substância, aumentam a quantidade e o produto não tem efeitos do ponto de vista do controle de pragas e de moléstias que atingem as plantações. Então, não surte efeito e pode provocar, não tem eficácia para o que pretende o agricultor e pode prejudicar, além da plantação, a saúde de quem vai consumir esse alimento depois, né? Então, é um negócio realmente muito impressionante, porque é mais uma área de atuação do PCC e mostra, Fabiola, como o Brasil tem que avançar nessa matéria, né? Estamos falando de laboratórios clandestinos agora de agrotóxico, e é uma coisa sofisticada. Eles falsificam os selos, eles falsificam as embalagens de modo a fazer que a aparência é igual a do agrotóxico convencional. E aí comercializam isso usando solventes, corantes. Realmente uma coisa impressionante, um tentáculo do PCC, e mostra como nós estamos atrasados em termos de combate ao crime organizado, Fabiola. Reportagem completa na nossa página do Pedro, com todos os detalhes, os números, os estados, as regiões, inclusive com esses dados que ele também já trouxe aqui para a gente ao vivo.